O que causa a desidratação é a má absorção causada pela enterite. Normalmente a enterite causada por uma infecção por uma bactéria, ou duas bactérias, ou por um vírus, ou por alimento mal acondicionado, por exemplo, leite, fazenda que você dá leite quente, leite frio, leite cada hora, uma hora você faz a amamentação dos bezerros, normalmente quando você serve o leite na caneca, isso aí dá um descontrole no metabolismo, na digestão, vamos falar assim, do bezerro. E principalmente falta de colostragem, que isso aí propicia muitas diarreias viróticas, que causam desidratação intensa, porque o vírus, bem dizer, destrói as papilas intestinais do bezerrinho e não tem como reidratar. Nós temos diarreias, como falei, dietética causada em bezerros, por exemplo, em animais adultos, você tem uma silagem mal acondicionada, mal fermentada, ela pode causar uma diarreia também em animais adultos. Tem as diarreias parasitárias, a himeriose, tem a criptosporidiose e nós temos até a verminose, que tudo causa diarreia. Então, tudo isso aí começa com uma enterite. O que é enterite? Uma inflamação do intestino, da mucosa intestinal. Essa enterite leva a uma má absorção. Então, se você não absorve o que você está ingerindo, você perde pelas fezes. Então, você aumenta a perda de líquidos, de proteína, de aminoácidos, de eletrólitos, sódio, potássio. Tudo isso aí leva à desidratação, que é a consequência da desidratação é a morte, se não for tratado. Eu acho muito difícil essa história de ver que seu animal está desidratado. Isso é uma teoria muito bonita que você vê na faculdade, tem aqueles parâmetros, se puxa a pele, se começou a afundar o olho. Mas normalmente a desidratação de 10%, o animal já está quase em óbito. Então não tem que ficar vendo se o animal está hidratado ou desidratado. Começou a apresentar diarreia, trata o animal antes que ele apresente desidratação. Certo? Bezerro começou a aparecer. Estou falando mais de bezerro, que é o que acomete mais. Apareceu com períneo sujo, fezes aderidas, diarreia líquida. Não fica esperando para saber se o bezerro está hidratado ou desidratado. Você tem que tratar a enterite. Então, para você curar a desidratação, você tem que tratar a causa. A causa é a enterite. Normalmente, vamos falar mais de bezerros, que é o que mais acontece. Se for um animal muito novo e está tendo uma diarreia muito intensa, diarreia líquida, com apresentação de leite, bem dizer, quase in natura, com coágulos, você já pode suspeitar de uma virose, de uma coronavírus, rotavírus. Isso aí é falta de colostro. Isso aí não tem jeito. Se você não der colostro para o bezerro, você pode dar ouro em pó para ele, que ele vai morrer mesmo. Então não adianta. Então eu falo, se numa fazenda você tem problema de muita novilha receptora parino, a receptora, a novilha nova, tem colostro com baixo título de imunoglobulina, você tem que ter um banco de colostro. Então, isso a gente resolve sem medicamento. Segundo, você pode ter infecções parasitárias. Por exemplo, a mais importante é a himeriose, a coccidiose. Normalmente é uma diarreia sanguinolenta. Então você tem que ficar esperto, porque a himéria é sensível a sulfa. Então você pode associar um antimicrobiano com um modulador de intestino, que pode ser um cursotril até, para segurar o intestino, mas associar uma sulfa para você segurar a himeriose. E por aí vai. Agora, as duas
causas mais importantes de diarreia, pelo menos no nosso meio, é a colibacilose e a salmonelose. A colibacilose é mais fácil de tratar porque é uma bactéria comensal, ela vive no intestino do animal. Agora, a salmonela é uma bactéria altamente patogênica que não vive no intestino do animal. Todo mundo já viu falar de festas de aniversário, de casamento, que o pessoal intoxica. E fica todo mundo passando mal, com diarreia e tudo mais. Isso é a famosa salmonela. Então, voltando, você não tem que esperar para ver se o animal está desidratado. Começou a diarreia, começa o tratamento, certo? Normalmente as colibaciloses você resolve com antimicrobianos mais comuns, por exemplo, cursotril, enrofloxacina com benzetimide. Funciona muito bem, 1, 2 aplicações você resolve. Agora, se você pega a diarreia, você tem que ficar esperto. Se você está fazendo um tratamento e não está surtindo efeito, você tem que examinar o animal. Por exemplo, você está fazendo um tratamento com antimicrobiano, o animal está com diarreia sanguinolenta, você já tem que ficar esperto que pode ser eimeriose, a coccidiose. Os animais não estão respondendo ao cursotril satisfatoriamente. Você pode suspeitar de salmonela. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar junto um antimicrobiano mais específico para salmonelose, que é o florfenicol. Então, a gente sempre fala, toda diarreia de bezerro, você começa com o padrão. Eu sugiro o cursotril. Enrofloxacina, você vai pegar 90% de todas as infecções com benzetimide, você vai controlar o peristaltismo. Não está dando resultado, ou você chama um veterinário, ou você vai associar um Vetflor, florfenicol, que provavelmente vai combater a salmonela. Agora, a salmonela, se bobear, morre o rebanho inteiro. E ela é bem característica, que é um mau cheiro violento no estábulo, a letalidade altíssima, você tem até 100% de mortalidade. Eu falei mais em tratar a causa, mas você tem que hidratar esse animal. O mais prático é um repositor eletrolítico. O que a gente mais usa é o Hidralac, porque ele é bem prático e ele é um produto moderno, muito bem preparado, que você pode fazer via oral e vai fazendo a reidratação desse animal. No caso de animais adultos, quando você tem um surto de diarreia em vacas leiteiras, é um problema, porque uma vaca não morre, geralmente ela não morre, mas uma vaca que tem uma diarreia de 1 semana, 3, 4 dias, normalmente ela perde a lactação, ela não volta mais a produzir leite. Então, diarreias, que são as chamadas diarreias dietéticas em animais adultos, você tem que fazer a aplicação de um controlador de peristaltismo, por exemplo, o cursotril, e você pode usar um drenche, né? Que é aquele sistema de se diluir, que nós temos, o drenche nosso, da Quera, que você dilui 1 kg de eletrólitos, né? E energético em 30 litros d'água e dá via oral com uma sonda. Funciona muito bem. 1, 2 aplicações em cada vaca, você recupera todas elas.